Sabe aquela sensação estranha que assombra a vida de muita gente? A pessoa se sente abençoada por Deus, mas, ao mesmo tempo, carrega um peso, quase como uma maldição, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Nesta nossa análise, a gente vai direto ao ponto, direto na Bíblia, para entender se essa contradição faz algum sentido ou se é, na verdade, um grande mal-entendido sobre o Evangelho. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. Será que um cristão, alguém que já foi alcançado e resgatado por Cristo, pode, de alguma forma, continuar vivendo debaixo daquela maldição que a gente lê na lei do Antigo Testamento? E olha, isso aqui não é uma discussão teórica, não. A resposta para essa pergunta tem o poder de mudar radicalmente o jeito como a gente vive a nossa fé no dia a dia. Para a gente achar essa resposta, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A Bíblia nos apresenta dois, vamos chamar de sistemas operacionais espirituais, o da lei e o da graça. E o ponto mais importante é este: eles são incompatíveis. Não dá para rodar os dois ao mesmo tempo no mesmo computador. É como água e óleo, simplesmente não se misturam. Ou se está em um, ou se está no outro. Vamos deixar isso bem prático. Pensa na lei como um contrato de performance. Ela exige perfeição total, sem margem para erro. Se você falhar em uma cláusula sequer, o contrato inteiro é invalidado, e o resultado é condenação. Já a graça inverte completamente essa lógica. Ela não olha para o que a gente faz, mas foca no que Cristo já fez. Não é um salário que a gente ganha, é um presente que a gente recebe. A graça não condena quem falha, ela declara justo o pecador. Mas afinal, o que é essa tal de maldição da lei? Não é um feitiço, nada místico. Pensa nela como a consequência automática do sistema. É como um programa de computador. Se as regras do código não forem seguidas à risca, o resultado já está programado. Erro, falha, condenação. A maldição é simplesmente o resultado inevitável do ser humano tentando operar dentro de um sistema perfeito que ele não consegue cumprir. E aqui a gente entra num ponto que é crucial. O sistema da lei não tem negociação, não tem jeitinho. O princípio é bem claro, ou é tudo ou é nada. Não existe meio termo, não existe obediência parcial. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz questão de citar o Antigo Testamento para provar esse ponto. A palavra-chave aqui que muda tudo é todas. Presta atenção. Não é algumas coisas, nem as coisas mais importantes. É tudo. O padrão da lei é a perfeição absoluta, o tempo inteiro. Sabe o que isso significa? Que não dá para fazer um cardápio da lei escolhendo só as partes que a gente gosta e deixando o resto de lado. A lei é um pacote fechado. Ou a pessoa cumpre tudo, o pacote completo, ou para o sistema da lei ela não cumpriu absolutamente nada. E é aqui que a gente vê a inconsistência na prática, não é? A gente vê uma insistência enorme no dízimo de Malaquias como uma obrigação da lei. Ok, mas por que então outras leis do mesmíssimo sistema são completamente ignoradas? Por exemplo, a lei lá de Deuteronômio que mandava o homem se casar com a cunhada viúva, ou os sacrifícios de animais. Se a lei é um pacote só, essa seleção não faz o menor sentido, é uma contradição gritante. E para não sobrar dúvida, vem o apóstolo Tiago e pá! Ele crava o último prego nesse caixão. Ele diz que tropeçar em um único ponto da lei te torna culpado de quebrar a lei inteira. Ou seja, no momento em que alguém se coloca debaixo de uma parte da lei para se justificar, essa pessoa assume a responsabilidade de cumprir todas as outras. E como ninguém consegue, o resultado é um só: a maldição. E tudo isso nos traz ao centro do nosso problema, ao perigo espiritual gigantesco que é tentar misturar esses dois sistemas que, por natureza, não podem andar juntos. Fica a pergunta, né? Por quê? Por que essa teimosia em tentar viver com um pé em cada canoa? O próprio Jesus usou uma metáfora perfeita para isso. Ninguém pega um remendo de pano novo, que seria a graça, e costura numa roupa velha, que é a lei. Sabe o que acontece? O rasgo fica pior ainda. Misturar graça com lei é a receita certa para um desastre espiritual. E as consequências disso são muito sérias. Quando alguém volta para uma prática da lei na tentativa de ser justo ou de merecer uma bênção, essa pessoa está, na prática, dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi o bastante. É, literalmente, anular a graça. É esvaziar a cruz do seu poder. É como voltar por vontade própria para a cela da prisão da qual Cristo já pagou a fiança. Mas é exatamente aqui que a história muda de tom. É aqui que o Evangelho explode em cena com uma solução que não é parcial, mas definitiva e gloriosa.
O clímax da fé não é a nossa tentativa de agradar a Deus, mas o resgate que Ele mesmo fez por nós. E é muito importante entender isso. Jesus não veio para ser um tipo de coach espiritual que nos dá dicas de como cumprir a lei. Ele não veio para nos ajudar a sermos melhores dentro do sistema antigo. Ele veio como um libertador. A missão dele foi uma missão de resgate. Foi tirar a gente de dentro do sistema da lei. Tentar voltar para a lei depois de ser livre é como um prisioneiro que, depois de ser liberto, decide voltar para a cadeia. É uma loucura. Este versículo, este é o coração do Evangelho, é a grande troca. Lá na cruz, Cristo não só pagou a nossa dívida, Ele foi além. Ele tomou sobre si a própria maldição que a lei declarava sobre nós. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que, nele, nós pudéssemos ser a própria bênção de Deus. Foi uma substituição completa. O livro de Hebreus é direto, sem rodeios. Deus não fez uma reforma no primeiro pacto, o da lei. Ele não fez uns ajustes. O texto diz que ele removeu o primeiro. O sistema da lei foi cancelado, foi tornado obsoleto, para que um novo sistema, um novo pacto, o da graça, fosse estabelecido no lugar. Certo. Então, o que tudo isso significa para a nossa vida hoje? Como é, na prática, viver nessa liberdade da graça? A resposta é simples e profunda. É uma transformação total de identidade. Presta atenção no tempo verbal aqui em Efésios. O texto não diz que Deus nos abençoará se a gente fizer tal coisa. Ele diz que Deus já nos abençoou. Está no passado. Já aconteceu. Em Cristo, quem crê não está mais correndo atrás de bênçãos. Já possui todas as bênçãos espirituais. A bênção não é mais a linha de chegada. É o ponto de partida. Viver na graça, portanto, é viver com uma identidade segura, que não depende do nosso desempenho. É viver livre daquele medo constante de condenação. É mudar a nossa relação com Deus de uma transação, de uma troca, para um relacionamento de amor. É ter a certeza de que se está selado, seguro, não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. No final das contas, a maior bênção do novo pacto não está no nosso esforço de seguir regras. Está no alívio, na paz e no poder de simplesmente descansar naquilo que Jesus gritou na cruz. Está consumado. Acabou. A obra está completa. E a gente termina com essa reflexão, que é para cada um fazer. Olhando para a sua vida, suas práticas, seus medos, o que ela reflete? A liberdade, a segurança e a alegria da graça? Ou a ansiedade, o peso e o esforço que vem das sombras da lei? Porque a resposta para essa pergunta, essa resposta muda absolutamente tudo. E mais uma vez, se este estudo te abençoou, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. A sua participação é fundamental para nós. Todas as semanas tem vídeo novo aqui no canal Metanoia. Fique atento para não perder nenhuma novidade. Lembre-se sempre, não basta apenas crer, é preciso saber em quem se crê. Transforme a sua mente, viva a verdade da palavra. Fiquem na paz.